E aí, meu povo, voltando aqui, a gente vai falar de um dos aspectos aí também bastante cobrados a respeito do regime militar. O AI-5 é um dos pontos muito cobrados, mas tem um segundo aí que é sempre bom a gente ter atenção, que é o milagre econômico. O milagre econômico. A palavra já é até interessante. Milagre, foi o que aconteceu? Bom, o milagre econômico, pessoal, foi um período aí de 69 a 74, em que o Brasil cresceu, parecia que estava crescendo igual a China, assim, na década de 90. Um crescimento jamais visto. Crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, muito grande, ok? Crescendo em média 10% ao ano, a economia nacional estava crescendo cerca de 10% ao ano. Isso é impressionante, ok? O ministro da Economia naquele período vai ser Delfim Neto. Okay? Então é chamado de milagre econômico, porque o Brasil vai ter um crescimento muito grande nesse período aí. O que é que eles vão fazer aí? Facilidades de crédito, ou seja, agora é mais fácil você pegar dinheiro emprestado para investir, para construir uma indústria, ok? Não vão permitir que os salários aumentem, então vamos aumentar as indústrias, vamos aumentar os empregos, mas o valor do salário não é para crescer não, viu? É para a galera ganhar sempre o mesmo valor. Muito investimento externo, ou seja, muito investimento dos Estados Unidos e nações amigas, investindo dinheiro aqui, emprestando dinheiro para o Brasil para fazer obras, ok? Então o Brasil vai começar a pegar muito empréstimo para fazer grandes obras, como a Ponte Rio-Niterói, né? Algumas usinas nucleares, como a Angra 1, enfim, um monte de obras gigantescas para dar emprego e também gastar esse dinheiro aí que estava sendo investido de fora. Eu não preciso nem dizer, pessoal, que quando você pega muito empréstimo, você aumenta a sua dívida externa. Né? Então, uma das consequências negativas do milagre econômico é que a dívida externa brasileira ela foi lá para as alturas. Okay? Então, houve um crescimento sim, mas também houve o lado negativo, porque boa parte desse crescimento foi financiado com dinheiro de fora, porque o Brasil não tinha dinheiro, tinha que pegar de algum canto. Mas quem pega emprestado, um dia tem que pagar. Ok? Então, uma das consequências negativas do milagre econômico foi que a dívida externa brasileira cresceu exponencialmente. Ok? Ó, o milagre não era santo. Pontos principais do milagre econômico aí. Grande crescimento da economia, beleza. Inflação moderada, né? Ou seja, as coisas não estavam subindo tanto. Modernização da indústria de base, aqui é metalurgia, de bens de consumo duráveis, eletrodomésticos, de telecomunicações, investimento em questão de telefone aqui no Brasil, da produção de energia, fazendo hidrelétrica, fazendo usinas, ampliação e criação de empresas estatais, né? Vamos ampliar Vale do Rio Doce, vamos ampliar Petrobras, ok? Em mineração, petróleo, petroquímica, aço, eletricidade e comunicações. Então, as empresas estatais que trabalhavam nesse segmento aqui de petróleo, aço, eletricidade e comunicações vão ser ampliadas, vão aumentar, vão ter mais investimentos. Investimentos estrangeiros, várias multinacionais vão mandar dinheiro aqui para o Brasil para investir. Os salários não vão aumentar, né? Apesar de ter mais oportunidade, os salários serão fixados. Concentração de renda, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Ou seja, o Brasil enriqueceu, mas essa riqueza ficou concentrada na mão dos ricos. Ou seja, aquela velha história: a água só corre para o mar, né, onde tem muito mais água. Ok? Obras estatais faraônicas, gigantescas e caras, né? Um dos principais exemplos dela aí, a Ponte Rio-Niterói e a usina hidrelétrica de Itaipu, que até um dia desse era a maior usina hidrelétrica do mundo. Consequência aí, que eu até já comentei, aumento da dívida externa. Legal essa charge aqui, ó, o povo com fome, aí lá vem um garçom, quando abre a taça da Copa do Mundo de 70, como se o povo fosse comer. Mas era o que os militares tinham para demonstrar que eles estavam levando o Brasil para um caminho bom. Olha aí, a gente ganhou a Copa do Mundo. Enche o bucho aí com essa taça. Claro que isso aí não funcionou, ok? Ó, aqui algumas obras, a Transamazônica, que até hoje nunca foi concluída, né? Boa parte dela, devido ao solo lá da região amazônica. A Ponte Rio-Niterói,
a Ponte Colombo Salles. Então, tudo isso aqui, pessoal, gera muito emprego, mas também o Brasil teve que pegar muito dinheiro para colocar para frente aqui essas obras, ok? E aí a gente chega no governo de Ernesto Geisel, nosso quarto presidente militar, o governo de Ernesto Geisel. Esse aqui não é linha dura, isso aqui é quem? Soborno, ou seja, ele já é mais moderado. Beleza? Então é aqui, pessoal, que a gente começa a vislumbrar o final do regime militar. Quando o Geisel entra, que era da Soborno, uma ala mais moderada, é aqui que a gente começa a falar em que a ditadura começa a enfraquecer, na repressão, começa a enfraquecer em alguns segmentos. Né? Mas é aquela, eu vou começar a abrir aqui, mas se precisar usar o cacetete, eu vou usar. Essa era a lógica. Ok? Então o que é que vai acontecer? O Brasil vai começar a ter uma abertura política. Aos poucos as amarras da ditadura vão começar a se abrir. Mas essa abertura, ela vai ser lenta, gradual e segura. Não vamos da noite para o dia, acabou o regime militar, pega aí a eleição amanhã. Não, vai ser passo a passo, ok? Era assim que Ernesto Geisel pensava o fim do regime militar. E é também no governo dele que nós vamos ter a crise econômica. Bruno, mas o milagre econômico, você está falando em crise? Pois é. Nós vamos ter, no final do milagre econômico, a crise mundial do petróleo, pessoal. E aí arruinou todas as economias do mundo. A crise mundial do petróleo serão vários anos aí na década de 70 para 80, em que o preço do petróleo vai cair tanto que os investimentos estrangeiros que vinham para cá, os caras vão deixar lá nos países deles. Não, para que eu vou mandar dinheiro para o Brasil se aqui eu tenho que resolver os problemas da minha crise? Porque todos os países entraram em crise. Aí quem investe vai parar de investir para se livrar da crise. Então o Brasil, no meio do seu milagre econômico, teve que enfrentar a crise mundial do petróleo. Ok? E aí o milagre acabou. Para ajudar aqui na questão do petróleo, nós vamos ter o programa Proálcool. O que era o Proálcool? São as primeiras investigações, estudos para que o Brasil começasse a usar o etanol, ok? Como também combustível, porque se ficasse dependendo só do petróleo, aí vem uma crise do petróleo, como é que fica? Então, a gente tem que investir também no álcool. E é por isso que hoje a maioria dos carros pegam álcool e gasolina. A gasolina vem do petróleo, mas o álcool vem aí do etanol, ok? Bom, Geisel também vai criar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, ok? Mantendo aí os modelos de METs, ok? Manutenção no modelo anterior, vai fazer novos empréstimos, já dívida externa, lá para cima, mais importações, ou seja, vai comprar mais, vai trazer mais coisa de fora, o que é um gasto que aumenta a dívida externa. Busca de novos mercados para exportação. Vamos vender também um pouquinho aí. Vamos ficar só comprando não. Vamos vender para a gente ter lucro. Né? E uma tentativa de substituir essas importações. Quando ele percebeu que o Brasil estava gastando mais do que arrecadando, aí ele se aperreou. Não, vamos começar a produzir aqui. Vamos ficar só comprando. Vamos comprar garrafa lá na Inglaterra. Vamos produzir garrafa aqui no Brasil. Vamos comprar roupa de Portugal. Não, vamos fazer roupa aqui. Então vai ter um estímulo à indústria nacional para diminuir as benditas das importações. Ó, mais obras faraônicas aí. Usina hidrelétrica de Tubarão, Espírito Santo, Açu Minas. Aqui é a bichona, né? Aqui é a Itaipu. Até um dia desse era a maior hidrelétrica do mundo, pessoal. E, se eu não me engano, ela é a maior em geração de energia. Ok? Usinas hidrelétricas de Itaipu, Tucuruí, Sobradinho na Bahia. Vai fazer um acordo nuclear com a Alemanha para fazer várias usinas nucleares, mas só até hoje eu acho que só uma funciona, né? Que é a de Angra 1, Angra 2. Eu acho que Angra 1 e Angra 2 funcionam. Angra 3 não foi terminada ainda, né? Lá no estado do Rio de Janeiro. Por obras que gastaram milhões e que eu acho que a que deu resultado foi Itaipu. Itaipu, a energia basicamente do Brasil vem toda dela. Então deu certo. As outras foram muito gasto para um retorno muito baixo. Fora que aumentou a dívida do Brasil. Ó, em 74, nas eleições parlamentares, vamos ter
uma vitória do partido de oposição, lembra do MDB, né? Fim da censura prévia aos meios de comunicação. Eu disse a vocês que a abertura excelente, gradual, aos poucos, o regime militar vai começar a diminuir a repressão. Então, é aqui, ó, em 75, não vai ter mais a censura prévia aos meios de comunicação. O que é que significa esse prévia? Porque antes, era assim que acontecia. O jornal, antes de publicar notícia, eles mostravam a um militar, o militar lia e dizia, pode postar. Eu gostei, pode postar. Né? Tem até um exemplo, na radiodifusora de Mossoró, tinha um padre que trabalhava para os militares, que ele que censurava as músicas, porque nem toda música os militares deixavam rolar. Tinha muitas músicas de Chico Buarque, de Gilberto Gil, que eram proibidas aqui no Brasil, porque eram críticas ao regime militar. Então, se você fosse pego cantando, tchau, você poderia ser preso. Então, tem uma história lá da rádio de Mossoró, que quando chegavam os discos dos cantores, o padre ouvia todas as músicas, aquele não gostava, ele pegava um prego e riscava em cima do disco para aquela música não prestar mais. Ok? E aí só deixavam tocar na rádio as músicas que os militares gostavam. Agora não, a partir de 75, eles deixam postar tudo. Depois que posta, eles olham. Se tiver alguma coisa que ele não agradou, aí eles vão lá e prende ou processa o autor daquela notícia, ok? Mas antes, a censura já era antes da publicação. Agora não, a censura passa a ser pós-publicação. Uma das marcas aí da repressão, virou símbolo da luta contra a repressão do regime militar, foi o assassinato de Vladimir Herzog, um jornalista que foi levado para depor lá no DOPS, e algumas horas depois a família dele recebeu a notícia que ele tinha se suicidado. E está aqui a foto real, né, dele na cela, supostamente ter sido cometido suicídio. E todo mundo sabe, pessoal, que ele foi assassinado, foi torturado, e ele morreu, não aguentou a tortura. E para omitir a tortura, os militares fizeram o quê? Inventaram que ele tinha cometido suicídio, só para não assumir que tinham matado ele. Ok? Em 76, assassinato do operário Manuel Fiel Filho, né, que também foi torturado. Por causa dessa morte aqui, houve a demissão do segundo comandante do Exército, Erdinardo Dávila Filho. Né? Ele foi afastado do cargo devido à morte desse operário. Ok? E aí vem a Lei Falcão, limitação da propaganda política. Antes, os partidos políticos podiam fazer quantos minutos de propaganda política quisessem. Agora não, vai ser tudo controlado pela justiça e de acordo com a quantidade de votos. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia o tempo da propaganda eleitoral gratuita varia de acordo com o tamanho do partido. Então, se seu partido tem uma legenda gigantesca, seu partido tem 10 minutos de propaganda eleitoral. Mas seu partido tem bem pouquinho candidato, é um partido pequeno, que só tem 3 ou 4 deputados lá em Brasília, 10 segundos, 30 segundos, 20 segundos, né? Bem pouco tempo, ok? Ó, em 77, em abril, nós vamos ter aí o pacote de abril. O pacote de abril, pessoal, foi uma tentativa para reprimir mais ainda os políticos que eram contra o regime militar. Fechamento do Congresso, ou seja, o presidente vai fechar o Congresso, porque o Congresso começou a ter atitudes de críticas ao governo militar, então eles vão fechar o Congresso. O mandato presidencial agora vai ser de 6 anos e não mais de 5, como era antes, ok? E também vai ter a criação dos senadores biônicos. O que eram os senadores biônicos? Senadores biônicos eram senadores que não precisavam ser eleitos. Então, um exemplo, nós temos 50 senadores lá em Brasília, lá no Senado. O Exército coloca o presidente da República, militar, coloca uma votação. A maioria dos senadores não aprovam a atitude dele. Aí ele, mas eu quero que minha atitude seja aprovada. O que é que ele faz? Ele pega militares e coloca no Senado como se eles fossem senadores eleitos. Só para a maioria dos militares aumentar dentro do Senado Federal. Então, os senadores biônicos eram senadores temporários, viravam senadores só para aprovar o que o presidente queria que ele fizesse. Então, ele só ia o tamanho da sacanagem. A gente não tem senador para aprovar isso não? Peraí. Saia rebanhando, chega, ei, quer ser senador? Chega, quer ser senador? Vota em mim, aprove minhas coisas que você vai ser senador. Então, os senadores biônicos tinham essa função.
Em outubro de 78, nós vamos ter o fim do ato institucional número 5, né, aquele que proibiu o habeas corpus, aquele o mais repressivo de todos, ok? E é nesse período também que a gente tem o início das greves dos sindicatos lá do ABC Paulista. ABC Paulista, pessoal, é um conjunto de cidades ali metropolitanas de São Paulo, o polo industrial de São Paulo, a gente chama de ABC Paulista, metalúrgicos e tudo mais, e eles vão começar a se organizar em greves. O principal símbolo desses protestos vindo por parte dos operários é Luiz Inácio Lula da Silva, que já governou o Brasil por 8 anos. Ok? Para finalizar, a gente vai ver na nossa última parte o governo de João Batista Figueiredo. Ok? Então daqui a pouco a gente vê Figueiredo.